Aula de revisão número 3. Nesta aula de hoje, nós vamos ensinar a vocês, primeiramente, como fechar o ponto meio segredo circular e como diminuir. Então, vamos primeiro fechar o ponto meio segredo. Então, quando você for fazer o ponto meio segredo para fechar, então você começa normalmente, dando 2 voltas na agulha, faz a primeira correntinha para fechar. Agora nós vamos fazer 1, 2 correntinhas para você ter onde fechar. E agora eu venho com o ponto meio segredo normal, igual eu ensinei para vocês na aula anterior. Então a gente vai fazendo aqui o ponto meio segredo, porque agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente fecha esse ponto meio segredo para que vocês façam peças circulares. Então, estamos aqui procedendo com o ponto meio segredo, uma correntinha pequena, uma correntinha grande, seguro na base, passo uma correntinha, um ponto baixo, separando um fio de 2 fios, uma correntinha. E assim a gente procede com o ponto meio segredo. Eu só estou querendo mostrar para vocês como que vocês fecham. Então, aqui não importa a quantidade de correntinhas que você vai fazer, que vai depender da peça que você estiver fazendo, né? Então, vamos supor que eu quero fazer uma manga, por exemplo, né? Que é pouca correntinha. Então, o cuidado que a gente tem que ter agora na hora de fechar é exatamente não deixar essa correntinha torcer. Então, eu tenho que puxar ela, ó, e vir com ela certinha para que ela não torça. Aí sim, agora depois que eu tenho certeza que ela não está torcida, então o que é que eu vou fazer? Eu vou prender aqui, eu não fiz 2 correntinhas, então eu vou prender na primeira correntinha. Vamos prender na primeira correntinha com um ponto baixo. Então nós estamos aqui, ó, prendendo na primeira correntinha com um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, vou prender no meio do primeiro ponto meio segredo que eu fiz e continuar fazendo, né? Uma correntinha grande, seguro na base, uma correntinha pequena, um ponto baixo, deixando pela esquerda um fio, pela direita 2 fios, uma correntinha, prendo no próximo. E assim eu vou fazendo a circunferência, sem esquecer de subir a carreira aqui, porque eu ensinei para vocês a mudar de carreira, que é muito importante. Bom, agora eu quero aproveitar, então assim eu fecho o ponto meio segredo e continuo. Eu já tenho um aqui adiantado, ó. Então agora eu vou aproveitar esse da outra aula para mostrar para vocês como que é que nós diminuímos o ponto meio segredo. Então aqui é a mesma coisa que eu fiz da outra vez, ó. Estamos encerrando a carreira, prendendo aqui nesse ponto baixo e vamos fazer 2 correntinhas para subir de carreira. 1, 2, prendo aqui no meio, estou subindo de carreira. Agora, para vocês diminuírem um ponto meio segredo, é do mesmo modo que nós aumentamos. Eu vou inventar uma regra de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, aqui o espaço é pequeno, né? Não é muita coisa. Eu quero diminuir. Então, eu vou inventar uma regra, por exemplo, vou diminuir de 3 em 3. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3. Fiz 3, agora eu vou diminuir no próximo. Então, vê como que eu vou diminuir. Vou fazer um ponto meio segredo. Nós vamos fazer da seguinte forma, eu vou passar aqui, voltar aqui, passar aqui. Vou passar os 2 de uma vez. Continuo fazendo o ponto meio segredo. Continuo fazendo, a minha regra aqui seria diminuir de 3 em 3, porque quando você segue uma regra, você faz a diminuição homogênea e você consegue que a diminuição seja harmoniosa. Então, é necessário estabelecer uma regra. Então, foi de 3 em 3. Então, nesse caso agora, eu já vou diminuir de novo. Vou diminuir como? Na hora de prender o ponto meio segredo. Vejam vocês como que eu tenho que prender, ó. Eu vou introduzir de cima para baixo, volto de cima para baixo de novo. Vamos repetir. De cima para baixo, volto de cima para baixo.
Ajunto os dois pontos meio segredo num só e passo um ponto baixo. E assim continuo fazendo. Se você quiser diminuir pouco, então você pode alternar. Diminui numa carreira, não diminui na outra, de acordo com a necessidade, conforme eu falei com vocês. É só vocês olharem para o crochê que o crochê pede, né? Então, de acordo com a necessidade, vocês vão fazendo. Eu já fiz 1, 2, 3, então no próximo eu vou diminuir de novo. Então, prestem atenção como que nós vamos diminuir, ó. Nós vamos introduzir a agulha de cima para baixo no primeiro, volto com ela de cima para baixo no segundo. Passo de uma vez e continuo fazendo ponto meio segredo. E assim eu procedo com essa diminuição de acordo com a minha necessidade. Se for, por exemplo, uma manga de blusa comprida, eu tenho que fazer aos poucos, eu não posso diminuir de uma vez. Então, tem que ser uma regra pré-estabelecida. A gente faz um pedacinho, confere e vê que deu certo. Então, pronto, continua. Aqui no caso, por exemplo, já encerrou a carreira, porque nós fizemos 1, 2, 3. Então, aqui, ó, encerrou aqui. Então, não dá para diminuir mais. Então, nós vamos prender, fazer as duas correntinhas, passar para a próxima carreira. Aí, no caso, se eu não quiser diminuir de uma vez, eu continuo fazendo uma carreira sem diminuir. Mas se eu quiser continuar diminuindo, então também eu continuo seguindo a regra, né? Então, vamos ver aqui mais uma vez como que eu diminuo. Eu vou pegar de cima para baixo o primeiro ponto meio segredo, de cima para baixo o segundo e passar de uma vez. E continuar fazendo normalmente. E assim a gente diminui o ponto meio segredo. Ele vai diminuindo, como vocês podem observar, ó. Ele já está diminuindo e atendendo à minha necessidade. Bom, isso seria diminuir o ponto meio segredo. Agora eu vou começar a ensinar a vocês as variações do ponto meio segredo. Aqui eu trouxe uma primeira variação do ponto meio segredo que eu considero a mais simples, ou das mais simples para fazer. Eu trouxe aqui para vocês verem como que é essa variação. Aqui está o tutorial dessa variação. Como é que eu fiz ela, né? Então, como que eu fiz? É simplesmente você colocar, eu já até deixei uma aqui começada, você faz as carreiras de ponto meio segredo normalmente, ó, igual está aqui, ó, igual eu ensinei no aberto para vocês, vocês fazem. Aí vocês podem decidir como que vocês querem aumentar. Como que vocês querem fazer essa variação. Vocês podem fazer em todos como está aqui ou apenas numa parte. Deixa eu só mostrar para vocês primeiro como que é essa variação. Essa variação ela é muito simples, tá, gente? Porque é só você colocar o ponto meio segredo no mesmo lugar. Igual eu pus aqui, ó. É você colocar um no mesmo lugar e um ponto meio segredo para frente. Um ponto meio segredo no mesmo lugar e um ponto segredo para frente. Então, é só isso a variação. É um ponto meio segredo no mesmo lugar e um ponto meio segredo para frente, só isso. Então, igual fiz aqui, ó, um no mesmo lugar e um para frente. Agora, na virada, a mesma coisa. 1, 2, 3, as 3 correntinhas da virada que a gente faz normalmente, né? Então, a gente faz elas aqui e vira. Aqui, ó. Um ponto meio segredo. Agora, o que eu faço nessa segunda carreira? Eu ignoro aquele ponto meio segredo que eu fiz no mesmo lugar. Então, eu ignoro ele e continuo fazendo normalmente. Assim seria para você fazer que nem a amostra que eu trouxe, em todas. Então, em todas as carreiras, tanto na ida quanto na volta, você repete o ponto meio segredo no mesmo lugar. Vejam vocês que eu estou repetindo no mesmo lugar. E dessa forma, vocês conseguem fazer igualzinho esta amostra que está aqui, ó. Repetindo no mesmo lugar. Então, eu consigo fazer, ó, igualzinho está aqui nessa amostra, ó. Nós estamos repetindo o ponto meio segredo no mesmo lugar, em todas as carreiras, ida e volta. Fica igual esse tutorial. Agora, neste aqui, ó,
eu já estou querendo mostrar para vocês uma variação desta primeira, uma outra forma de fazer essa primeira variação. Eu fiz até um desenho aqui para facilitar para vocês, ó. A gente pode fazer tanto a variação na horizontal, que seria fazer, por exemplo, uma carreira só de ponto meio segredo, uma carreira de ponto meio segredo fazendo um para frente e um no mesmo lugar, um para frente e no mesmo lugar. O do mesmo lugar eu fiz de azul e o ponto meio segredo eu fiz normal de vermelho. Aí vocês podem fazer alternando, ó. Uma carreira na horizontal de ponto meio segredo, uma no mesmo lugar também, duas normais, uma no mesmo lugar, duas normais, uma no mesmo lugar. Então, vocês estão vendo que vocês podem fazer uma variação aqui muito grande. Pode ser, por exemplo, ó, igual esse modelo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui eu fiz assim, ó. Vejam vocês, deixa eu colocar no escuro que facilita, ó. Nesse aqui eu fiz assim, ó. Uma carreira normal, uma carreira repetindo no mesmo lugar. Uma carreira normal, uma carreira repetindo no mesmo lugar. Uma carreira normal, uma carreira repetindo no mesmo lugar. Da seguinte forma, ó. Deixei um pedacinho aqui para mostrar para vocês, ó. Como é que eu estou fazendo? Um no mesmo lugar. Um no mesmo lugar aqui, ó. Não, deixa eu ver essa carreira, não. Essa carreira não está repetindo no mesmo lugar, não. Essa carreira é aquela que não repete no mesmo lugar, que eu alternei, ó. Aqui eu fiz no mesmo lugar, aqui eu não fiz, agora aqui eu não vou fazer também, não. Então, aqui, ó. Uma aqui. Essa é a carreira que eu não estou fazendo no mesmo lugar. 1, 2, 3, igual eu ensinei a vocês, né? 3 correntinhas, um ponto meio segredo, virei, vou prender aqui no meio, normalmente a virada, tá? Agora, eu vou fazer o ponto meio segredo no mesmo lugar, porque eu estou alternando uma carreira só de ponto meio segredo sem repetir no mesmo lugar e a outra carreira repete no mesmo lugar. Então, agora eu estou fazendo a carreira que repete no mesmo lugar. Então, uma pequena modificação, vejam vocês como que fica interessante o ponto meio segredo. O que é, então, nessa novidade? É você repetir o ponto meio segredo no mesmo lugar e ignorar ele. Ignora que ele fica soltinho. Então, esse aqui, eu fiz uma carreira sem repetir, uma repetindo, uma sem repetir, uma repetindo. E vejam vocês como que já deu um visual diferente do primeiro tutorial, onde eu fiz em todos. Agora, nesse modelo aqui, ó, vocês estão vendo, eu fiz colocando 3 carreiras de ponto normal, ponto meio segredo e uma repetindo. 3 de ponto normal e uma repetindo. Então, vejam vocês, aqui eu fiz para ensinar o ponto meio segredo em todas as carreiras, mas vejam vocês aqui, ó. Neste caso, para eu seguir esse tutorial, então agora eu não vou repetir. Como é que eu não repito? Ignorando o ponto que eu coloquei no mesmo lugar. Então, eu ignoro ele, prendo no próximo. Este é o pulo do gato dessa técnica, dessa variação. Ignoro que eu pus no mesmo lugar, prendo no outro. Ignoro que eu pus no mesmo lugar e prendo no próximo ponto meio segredo. E assim, a gente faz esta variação. Então, vocês estão percebendo que essa variação já dá para fazer uma quantidade de outros tutoriais, né, diferenciados. Por quê? Porque eu posso, na horizontal, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Uma carreira sim, 2 não, 3 carreiras sim, 2 não. Aí você pode criar à vontade. Aqui dá para fazer uma infinidade. E nós também fizemos na vertical. Eu posso fazer, ó, 3 pontos meio segredos sem voltar no mesmo lugar e 3 voltando. 3 no mesmo lugar e 3 voltando. Então, fica parecendo que tem uma faixa no meio diferenciada no tecido, conforme eu fiz aqui para vocês verem, ó. Esse tutorial foi assim, ó. Eu fiz as 3, né? Fiz os 3 pontos meio segredo sem repetir e 3 repetindo. 3 sem repetir, 3 repetindo no mesmo lugar. Então, vejam vocês como que ficou diferente, ó. Eu já fiz aqui, ó, 1, 2... Vou fazer o terceiro.
É 3 sem repetir, 3 repetindo. 3 sem repetir. Agora, vou fazer 3 repetindo no mesmo lugar. Essa eu faço em todas as carreiras. E de volta. Então, ó, agora eu já vou repetir 3 no mesmo lugar. 1, 2, saltando sempre aquele que está no mesmo lugar, que esse é o pulo do gato da técnica, né? Saltar o que está no mesmo lugar. Já vai o segundo, o terceiro, saltando aquele, e o ponto meio segredo no mesmo lugar. Esse é o terceiro. Então, nós já fizemos, ó, 3 no mesmo lugar. Agora, vamos fazer 3 sem repetir no mesmo lugar. 1, 2, 3. 3 sem repetir no mesmo lugar. Agora, os próximos 3, eu já vou repetir no mesmo lugar. Então, a técnica é pular e prender no próximo. Prestem atenção, para não prender no fio errado. No mesmo lugar. Mais um ponto meio segredo, para frente. É um para frente no mesmo lugar. Salta aquele que está solto, prende, com o cuidado de manter 2 fios para baixo e um para cima. Aliás, 2 fios para cima e um para baixo. No mesmo lugar. E o último ponto que eu vou espichar, e um no mesmo, deixa eu ver, já, não, só 2, né? O terceiro. Um no mesmo lugar. A virada é a mesma. 1, 2, 3, virou. O ponto meio segredo. Vou prender aqui no meio, ó. Esse ponto meio segredo que fica solto, a gente sempre deixa ele solto. O que eu repito no mesmo lugar. Para prender, muito cuidado. 2 fios para cima e um para baixo. Prendo. Aqui eu já estou começando no mesmo lugar. Então, eu vou repetir. 1 no mesmo lugar. E continuo fazendo, né? 3 no mesmo lugar, 3 sem colocar, 3 colocando. E vejam vocês como que o tutorial fica bem diferente, ó. Esse ficou diferente desse, diferente desse, diferente desse. E vocês podem criar mais uma infinidade de variações, né? Colocando a quantidade de pontos que vocês quiserem repetir. Fazendo listas grandes, listinhas fininhas, com 2 só, com 1 só. Aí você faz à vontade. Porque só com esses 2 que eu mostrei para vocês, na horizontal e na vertical, você também pode criar uma série de modelos. Não se esqueçam de fazer o caderninho de mostruário, viu, gente? Ajuda muito. E aqui eu trouxe para vocês alguns tutoriais das próximas aulas para que vocês fiquem entusiasmadas. Que Deus as abençoe. Qualquer dificuldade é só colocar nos comentários que eu terei o maior prazer em tirar. Fiquem com Deus, queridas.